Olá! Hoje eu vim aqui dividir algumas reflexões que podem ajudar você a se aproximar do seu filho ou filha que está na fase da adolescência. Olha, essa dificuldade de conversar ou simplesmente participar mais da vida um do outro é muito comum. Se você estivesse aqui do meu lado, será que me diria que tem a sensação de que vocês vivem em mundos diferentes? Ou ainda, que já não o reconhece mais? Se você se identifica com isso, continue assistindo esse vídeo. Meu nome é Ana Luísa, sou psicóloga no Espaço Viver e hoje vim conversar sobre alguns aspectos da adolescência para facilitar na comunicação com eles. Para isso, vamos caminhar pelos seguintes temas. 1. Alguns aspectos do desenvolvimento psicoemocional. 2. A formação da identidade e identificação com os amigos. E, por último, reflexões que facilitam na comunicação. Primeiro ponto. Alguns aspectos do desenvolvimento psicoemocional. Pensar sobre as sensações e questões emocionais comuns na adolescência é um desafio. Quais são as suas memórias dessa época? Será que está relacionada com a intensidade das emoções, dificuldade de se sentir compreendido, não entender o que está sentindo, dificuldade de se comunicar, de se expressar? Nossa, podem ser tantos movimentos internos, não é mesmo? Apesar de sermos de gerações diferentes, ainda tem coisas que nos aproximam do que hoje eles vivem. Entender por que os adolescentes passam por tantas inquietações e pensar em formas para dialogar com eles pode ser um primeiro passo para diminuir essa sensação de distância que às vezes sentimos. Vou fazer um parêntese aqui, porque falando sobre as diferentes gerações, me lembrei que temos um vídeo que vai falar mais específico sobre as características dos adolescentes da geração atual. Então eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Antes de seguirmos, se você estiver gostando desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Bom, voltando. É muito comum, então, o adolescente passar pela sensação de que está sozinho nisso e que é o único diferente. Veja bem, ter alguém para ajudá-lo a saber que não está sozinho nas suas inquietações pode dar um alívio muito grande. E talvez esse olhar compreensivo que ele precisa possa vir de você. Essa fase possui mesmo todas as intensidades e tons de sentimentos. Além disso, eles estão em intensas mudanças corporais, fisiológicas, desenvolvendo a capacidade cerebral de lidar com todo esse monte de coisas. Estou compartilhando essas informações porque saber disso tudo pode ser também uma forma de te ajudar a compreender o seu filho nesse momento. E apesar de eu ter começado a falar de sensações difíceis, essa questão de intensidade não se dá apenas para as dificuldades, mas para as alegrias também. Animação, energia, curiosidade, tudo pode parecer assim mais vivo e mais intenso. É um momento deles explorarem o mundo e o que geralmente acontece é que os adolescentes acabam não medindo muito os riscos e as consequências, o que provavelmente te deixa de cabelo em pé, não é mesmo? Mas saiba que todas essas questões sobre dificuldade de lidar com as emoções, a tomada de decisão, fazem parte dessas áreas do cérebro que estão em desenvolvimento na faixa etária deles. Eles não enxergam os riscos e perigos da mesma forma que nós adultos. Isso quer dizer que eles não estão fazendo certas coisas necessariamente só para te provocar. Pode ser que ele não tenha mesmo se dado conta da roubada que acabou se metendo. Nosso segundo ponto é sobre a formação da identidade e a identificação com os amigos. Os adolescentes estão descobrindo a sua identidade, se experimentando em formas diferentes de ser. Isso pode gerar um grande estranhamento na gente, eu sei. Fica meio difícil de acompanhar a velocidade dessas mudanças no dia a dia. Tanto a forma como eles se identificam muda, como o corpo que está em fase de intenso amadurecimento e crescimento. Uma onda de hormônios e reconhecimento da sexualidade. Tudo isso está relacionado com a formação da identidade. Ele está se experimentando de muitas formas possíveis e tentando conhecer qual combina mais com ele. Com o que mais ele se identifica, sabe? Nessa fase, a aproximação com os amigos é maior, assim como a vontade de fazer as coisas em grupo, buscando aceitação e identificação. Além disso, compartilhar dessas trocas, experiências dos sentimentos com os iguais acaba tendo um gostinho mais especial de pertencimento e de ser compreendido. Esse convívio com os amigos é essencial para a construção do amadurecimento emocional e cognitivo.
Porque ali nessas relações começam a haver vínculos de confiança, conseguem expressar seus sentimentos, compreender mais os amigos e estar aberto para os diferentes pontos de vista. É uma troca que pode ser rica e contribui para o crescimento. É importante que você saiba que, apesar de às vezes eles passarem outra ideia, a presença de vocês, pai, mãe, família, continua sendo importante para a compreensão de que existe segurança para desbravar o mundo lá fora. Mas faz parte do processo de desenvolvimento diminuir o convívio com a família por um tempo, descobrir novas formas de estar na vida, começar a buscar mais autonomia. Eu vou deixar aqui na descrição um blog que fala mais sobre essa etapa. Talvez o seu maior desafio agora é encontrar esse equilíbrio entre permitir o exercício da autonomia, da tomada de decisão e ajudá-lo a identificar os limites e os riscos que ainda passam despercebido pelo processo de amadurecimento dele. Então vamos para o nosso último ponto. Reflexões que facilitam na comunicação. Percebo que, no geral, há dificuldade de comunicação entre os adultos e os adolescentes em um movimento que parte dos dois lados. Vejo que tem uma certa distância entre os adultos e os adolescentes, quase como se eles não falassem a mesma língua. E talvez seja mesmo essa a sensação. Por um lado, o adolescente vivendo um mergulho em si, confuso e com as sensações de que não será compreendido e o adulto não entenderia. Por outro, os pais, ou professores, ou qualquer adulto ao redor tentando compreendê-los, mas geralmente fazendo isso tentando enxergar pelo seu próprio ponto de vista e não pelo olhar do adolescente. A sensação de sermos incompreendidos é difícil e todos nós um dia já sentimos. Talvez o ponto de partida para desenvolver um diálogo é saber que é difícil sim compreender o outro, mas se houver abertura e curiosidade, já é meio caminho andado. Então também te convido a mais essa reflexão. Será que a gente abre espaço para outra pessoa nos compreender? Às vezes a sensação é tão intensa que se acredita que o outro não vai ter capacidade de entender e aí nem tenta explicar ou dar abertura para isso. E agora, eu não estou falando só da característica dos adolescentes, viu? Muitas vezes acabamos fechando também a porta da conversa, principalmente quando vemos que eles não dão ouvidos para as nossas orientações. Então veja bem, temos a sensação de incompreensão e podemos deixar isso mais potente ao acreditar que ninguém pode nos compreender. Se isso é difícil para os adultos, imagina na cabeça do adolescente que tudo está acontecendo de uma maneira mais intensa. Conversar e interagir socialmente são essenciais para o desenvolvimento humano. E acredite, se você se mostrar genuinamente interessado e sem julgar as escolhas dele, é muito possível que ele se sinta à vontade para conversar contigo, mesmo percebendo que tem coisas que são difíceis de entender. Sabendo dessas informações e características da fase da adolescência, pode ficar mais fácil de ver o comportamento deles e diminuir o julgamento. Bom, espero que esse recorte sobre o mundo da adolescência tenha ajudado a entender um pouco mais sobre essa fase e pensar em formas de construir diálogos que respeitem as características desse momento de vida. E mais uma vez, para a gente saber que você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no nosso canal, comenta aqui se fez sentido para ti. Um forte abraço e até mais!